Começou. Certo. Passar as honras. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo isso depois, por algum motivo. Enfim, hoje é aula sobre Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, livro aí obrigatório de leitura da Unicamp. É, bem, é isso, né? Bem, enfim, falando um pouco do autor, primeiramente. É, Agora que eu li que tá faltando um L, familiar, mas acontece. É, Enfim, posso falar do que o Seth falou e tal, que o Leon Barreto, enfim, o pai dele, tipo, tinha problema com alcoolismo e tal, que fez com que ele fosse pro manicômio, e o próprio Leon Barreto também foi pro manicômio uma vez. Enfim, é o que importa, tipo, da visão, enfim, do autor, o que importa do autor em si para a obra, é justamente a gente compreender é, que ele não fazia parte é, da, da elite intelectual da época, assim, ele não era visto como tal, ele era um renegado, ele era um renegado da literatura. É, mas é ridículo que sou eu falar isso. Então, assim, você teve, por exemplo, a publicação do livro ocorrendo. Ele tinha amigos no meio literário, né? Tanto que as primeiras versões do livro ela só é publicada por causa da ajuda do Monteiro Lobato, mas ele não tinha reconhecimento dos outros autores e ele, enfim, não fez parte da Academia Brasileira de Letras, justamente pelos seus hábitos boêmios e tal. E, inclusive, enfim, que era um encontro que a academia pregava e tal. Enfim, mas enfim, por mais que ele tenha tido os problemas em ser reconhecido, a formação dele era bem acima da média e fazia com que eles fossem os autores é, de grande erudição da época, porque ele foi apadrinhado pelo Visconde de Ouro Preto, que garantiu a educação dele, que ele tivesse, enfim, conhecimento bem amplo da língua, né? Tanto quando ele, tanto no Policarpo quanto no próprio, enfim, Vida e Morte de Jato Gonzaga de Sá, a gente consegue ver que ele tem um domínio pleno da língua, que em alguns trechos ele faz um uso até enfim, propositalmente rebuscado e tal. Mas ele só foi, enfim, tipo, por mais que houvesse um debate sobre a obra dele, ele era muito pequeno, e só foi, enfim, ter uma discussão maior sobre a sua obra já a partir de 1950, com a Hipóteses Barbosa, que fazendo mais críticas sobre, enfim, como que os textos de Lima Barreto refletiam um Brasil que, enfim, os outros não refletiam, ou sejam por falta de interesse ou por falta de conexão com esse Brasil. Era um Brasil que na época estava marginalizado e que, enfim, estava sendo apagado e escondido no nome de um nacionalismo tanto raso, que crescia sem se preocupar com o país de uma forma mais ampla. Hum, acho que sobre o autor. Sobre o autor, não creio que tem mais muita coisa para falar. Eu não liguei a câmera, né? Deixa eu...
É que eu parece não vou ligar também, né, cara? Bem, falando mais do contexto da época, enfim, você já naquele momento, que é, enfim, que é quando ele escreve seus livros, que é no, na virada do século XIX para o século XX, tem justamente, principalmente na França, né, mas isso tendo um respaldo, enfim, no Brasil e em outros países, tem a Belle Époque, né, você tem uma tentativa de fazer com que a urbanização das principais metrópoles se dê de forma mais ou menos homogênea e que ela, enfim, tente ficar nos padrões franceses. Que, inclusive, é discutido em um dos capítulos, né, do livro. Você tem o Gonzaga de Sá e o Augusto Machado conversando sobre a natureza do Rio de Janeiro e tal, enfim, como que o Augusto Machado estava basicamente reclamando de como que o Rio de Janeiro, tipo, ele não era totalmente interligado e ele tinha muitas, enfim, bairros que eram quase, enfim, feudos, não digo feudos, mas que tinham uma ligação muito imprópria com as outras partes da cidade. Você só podia chegar lá de uma forma e tal. E o Gonzaga de Sá disse que, enfim, essa tentativa de padronização das cidades é uma coisa, não francesa, mas uma coisa americana, e que, enfim, e torcer para que não acontecesse isso no Brasil e tal. Mas meio que não acontece, enfim, agora que eu comecei a falar, né, deixa eu falar, é, tem o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, que ele compara a forma de, enfim, criação de cidades do espanhol e do português, né? O espanhol, seja em qual parte que ele esteja, né? Seja, enfim, na capital do Império Azteca, seja no Peru, seja no, sei lá, na Argentina, ou qualquer outra província, ou ilha, ou, enfim, qualquer coisa que ele tenha sobre esse domínio, ele está fazendo uma cidade nos moldes de Madrid. Você vai tentar fazer uma cidade com a praça central, com uma igreja, enfim, por mais que tipo, esse modelo seja também independente do Brasil, tipo, no quesito espanhol ele tem inclusive as medidas, assim, então, tipo, é sempre uma planificação do lugar, é sempre uma, basicamente uma cópia mesmo de Madrid, enquanto o português, não, o português ele não se preocupa com em copiar Lisboa, ou tentar refazer Lisboa, ele é mais, posso dizer, ele é mais hum, é mais adaptável, né? Assim, uns podem dizer mais preguiçoso, né? Que, enfim, só vai fazer a cidade na encosta, a cidade no vale, a cidade na praia, no mangue, mas, enfim, né? O português, ele tem enfim, uma verve menor na hora de modificar a natureza para fazer ela parecida com o possível. Inclusive, no caso do Rio de Janeiro, né? Você tem a cidade construída, enfim, na montanha, enfim, entre a montanha e a praia, e subindo a montanha, descendo a montanha, no vale, enfim. Fechando esse parênteses, tanto não muito útil, principal, enfim, principal não, mas outros dois pontos importantes do contexto histórico, é que, enfim, o livro se dá depois da abolição da escravatura, tem inclusive, enfim, uma das partes, justamente é uma mistura, né, que é tanto o enfim, o Lima Barreto, ele viveu o processo de evolução quando ele era pequeno, e, no caso, o Augusto Machado, ele diz que tem uma memória dele vendo o José do Patrocínio, que era um dos principais abolicionistas, no dia da abolição, coisa e tal. Então você tem uma ligação entre a memória do personagem do escritor, mas, enfim, só isso. E, enfim, o principal é que o Lima Barreto, ele, entre os outros autores do Brasil época, você tem, por exemplo, sei lá, o Graça Aranha, Graça Aranha era um autor, enfim, que ele fez o Manifesto Modernista no Brasil. Não, Manifesto Modernista não, ele fez, acho que, Estética Modernista, uma coisa assim.
em que ele, enfim, um dos principais pensadores do modernismo e tal, e ele escreve Canaã, né, que retrata justamente a imigração alemã para o Espírito Santo. Enfim, por mais que ele tenha uma curta parte falando de como que a população que era escrava fica ao relento, tá? Enquanto a população que era escrava fica ao relento, ele não desenvolve muito isso. Enquanto Lima Barreto ele desenvolve mais. Tanto, enfim, acho que mais no Policarpo Quaresma do que aqui. No Policarpo Quaresma, na segunda parte, em que enfim, o Policarpo ele vai para o interior, ele vê assim que os negros após a abolição, é, tipo, enfim, que viviam na parte mais rural, é, diferente dos alemães, dos imigrantes, eles não tinham acesso às ferramentas, eles não tinham um empréstimo do governo para, enfim, comprar uma terra, para plantar, para nada. Então eles ficavam ao relento. Só que o Barreto, ele também não só mostra a realidade deles, como também acaba criticando eles também, porque ele diz que, além disso, eles não, enfim, se esforçavam para ser aquela situação. Então, por exemplo, você tinha, sei lá, a possibilidade de construir uma casa de tijolos de barro e eles construíam uma casa de sapê. Eles não, enfim, procuravam manter um emprego fixo, sempre faziam um bico aqui, um bico ali. Enfim, você tem uma crítica tanto à situação, mas também expondo problemas dessa população, supostamente. Assim. Você tem uma crítica, tentativa de não conseguir um emprego formal, enfim, tentativa de não estabelecer emprego formal, e enfim. Só que sem ser de uma forma racista, como você na hora, na época, em que você tinha só uma completa desvalorização do negro e uma tentativa de acabar com o negro na identidade cultural. Que ocorria por causa do darwinismo social, muito, enfim, muito influenciada à época pelos Estados Unidos, né, que você tinha os Estados Unidos despontando como a principal potência da América, e o Brasil, enfim, querendo manter boas relações com os Estados Unidos e fazer que, tanto que diz no livro, né, você tem embaixadores brasileiros que apenas exaltam e, enfim, dizem exatamente as mesmas coisas que os embaixadores americanos falavam para ter prestígio internacional e tal. Ahn, Bem, só para falar, eu escolhi essa imagem porque eu achei ela bonita mesmo, eu nunca tinha visto. É do Pedro Américo, o quadro. Agora indo mais para a questão do romance em si, começando pela questão de tipificação, né, se é um romance ou se não é. É, é um romance, porque ele não pode ser considerado uma biografia, porque você não tem intenção tanto do escritor quanto do... Escritor não, tanto do escritor quanto do... Enfim, você não tem intenção de ser uma biografia. Tanto, por exemplo, aparece o nome do J. Gonzaga de Sá pouquíssimas vezes durante o livro, né? E tem fatos importantes teoricamente, que deveria ser biografado não sendo revelados e tal. Enfim, é muito mais um romance mesmo, né? Você tem uma conversa entre os dois e por mais que você descubra alguma coisa do personagem, enfim, do Gonzaga de Sá, não é uma biografia em si. Você não tem até a forma textual é diferente, né? Você tem um caráter muito menos objetivo, assim. Então, é um romance realmente. Até porque, enfim, Augusto Machado não existe, né? Assim, é um personagem que foi inventado para falar de um personagem também inventado, né? Assim, então, é um romance, querendo ou não. E o começo do livro, acho que eu tô com... Enfim, no começo do livro, tipo, antes da história começar em si, isso fica mais claro, assim. Você lê. Ah, fator importante é que, enfim, a história, enfim, ela não é uma biografia, ela é um romance, mas ela não é linear, né? Então você tem
mais ou menos no começo, o Bolsonaro morrendo, falando como que ele morre, e, enfim, o personagem vivo, dentro da história. Você tem o Augusto Machado apenas escolhendo trechos que ele queira falar, assim, não linearmente. Então, tipo, ele apenas escolhe o trecho que ele quer falar, nas conversas que ele teve, e ele fala, né? Assim, não encadeia isso de uma forma cronológica. Esse encadeamento ele pode ser ter uma lógica própria, né? Você tem, enfim, um assunto que vai para o outro e tal. Tanto que no final você tem, tipo, primeiro, por mais que comece com o Gonzaga de Sá morrendo, você tem, tipo, depois da morte dele, a apresentação de como que ele se conheceu e tal, e depois você tem a apresentação de como que o Augusto Machado mudou a percepção sobre o Gonzaga de Sá, e sobre como que o Gonzaga de Sá mudou antes de morrer mesmo. Você tem, enfim, um encadeamento lógico, mas ele segue uma lógica própria, não cronológica. Ah, e o Augusto Machado é um narrador. Não, é um narrador personagem, não onisciente, né? Porque, enfim, é um personagem. É, mas ele mas ele é um narrador, e assim, por mais que a história, tipo, ela seja um relato, então ela se passa no passado como toda a história, você tem, enfim, tipo, como ele é um narrador, personagem, basicamente, não dois personagens do livro, né, mas de um dos dois personagens principais do livro, você tem, não digo um favorecimento, tem a demonstração do ponto de vista do Augusto Machado, que ele é basicamente complementado ou purificado pelo Gonzaga de Sá, quase todo momento. A não ser quando você tem enfim, esse uso do narrador como Augusto Machado mostra a mudança enfim, com a mudança de percepção do próprio Augusto Machado sobre o Gonzaga de Sá. E tanto muda quanto apenas não. Apenas você tem o Augusto Machado, enfim, idealizando inicialmente o Gonzaga de Sá, até ver que, enfim, ele é uma pessoa assim, que é normal, né? É um sujeito culto e tal, mas ele tem, enfim, aforismos e sentimento e tal. Ah, Acaba entrando mais na obra em si. Nossa senhora, essa imagem. Eu gostei da imagem, mas ela ficou meio ruim. Mas, enfim, um dos principais elementos conteudísticos do livro é justamente as críticas à elite do país da época, né? E, enfim, críticas que você pode trazer até os dias de hoje, algumas, outras nem tanto, mas que ela, enfim, foi muito, muito não, não, pelo contrário, é um pouco vinculadas à época e pouco debatidas e tal. Primeiro ponto que eu vou tratar aqui é da crítica ao patrimonialismo, no caso, crítica enfim, nesse caso especial, crítica ao Barão do Rio Branco, né? Você tem, enfim, o Lima Barreto, Augusto Machado o Lima Barreto por via do Augusto Machado. Enfim, eu não sei, enfim, não dá pra precisar que ele era um socialista ou algo assim, mas ele tinha uma visão modernizante, vai, do Brasil, por mais que não fosse uma visão modernizante dos outros autores da época, ele tinha que era uma visão mais inclusiva, enfim, ele tem uma visão liberal e tal, de trazer a república e, e o respeito à tripartição, a separação do bem público do bem privado, esse tipo de coisa, que, enfim, é o que o Barão do Rio Branco não segue, né, que ele faz o personagem diz que o Barão do Rio Branco faz o Rio de Janeiro o seu quintal, sua vivenda, enfim, morando, né, dentro do palácio, enfim, tratando os negócios públicos como se fossem privados, né, ele indicava quem ele queria lá e estava por isso mesmo e tal. Você tem essa apropriação do público pelo privado, que é típico aí do patrimonialismo e tal, que é uma forma de se pensar, enfim, pré-republicana,
enfim, é absolutista, vai, você tem patrimonialismo é, período no reinado do Luís XIV e tal, você tem Estado sou eu, esse tipo de coisa. É, além dessa crítica ao patrimonialismo, enfim, centrado principalmente na figura do Barão do Rio Branco, eu tenho uma crítica à improdutividade do funcionalismo. Pode dizer que nem é uma crítica à elite em si, mas ao funcionalismo, que, enfim, em algum trecho, o Gonzaga de Sá diz que é ocupado, enfim, grande parte dos seus funcionários são basicamente de classe média e tal. Então, dá para dizer, não sei se é uma crítica à elite, mas é uma crítica. É, é uma crítica a alguém. Então, é uma crítica, enfim, justamente à improdutividade do funcionalismo. Você tem enfim, outro livro do Leo Barreto, né, acho que era o Homem que falava javanês. Também tem uma crítica muito forte à burocracia pela burocracia, né? Tem uma palavra, burologia. Que é justamente quando você tem enfim, discussão pela discussão, que é só para ter discussão, porque assim parece que vai ter, enfim, que ela vai ser mais precisa. Então você tem enfim, o abandono de qualquer personalidade e objetividade para você ter uma certeza. Você tem, assim, o livro começando, né, com aquela crítica, com aquela discussão sobre quantas salvas de tiro tinha que dar pro bispo de Tocantins, não sei o quê, fala com o exército, fala com a diplomacia, fala com outro corpo, compara com o corpo religioso de outro país, compara com a China, compara com não sei quem, para você ter, enfim, por causa de um tiro que não foi dado lá no bispo e tal. E essa crítica, enfim, a nem tanto a improdutividade, mas justamente esse excesso de zelo à burocracia, demonstrada pelo um dos amigos do Gonzaga de Sá, e o nome enfim, o nome eu não lembro, eu não lembro, mas, enfim, o Gonzaga fala que ele se preocupava, que ele só via leis, tipo, caso elas fossem, tipo, promulgadas realmente. Então, eu só entendia como lei o que era um decreto e tinha ah, que fosse um decreto e tivesse uma discussão por trás, assim, então, eu não acreditava na lei da hereditariedade, por exemplo, porque não tinha um decreto falando que era uma lei. É, então, o principal, enfim, crítica ao funcionalismo público, se, enfim, trata em relação a isso, justamente a perca de tempo, discussões de relevância nenhuma, e as pessoas só querem demonstrar estarem trabalhando quando elas não estão fazendo nada realmente importante. É, uma crítica que eu acho que aparece, enfim, uma crítica que eu acho que aparece menos, tipo, em toda, enfim, é uma crítica que ela só aparece em muito da obra, basicamente, e ela, eu acho que eu não lembro dela ser retratada nenhuma outra parte, tipo, em nenhum outro livro, assim, você tem aquele livro lá, que o Pedro falou, Fraulein, que justamente retratando a imigração e tal, mas nele você tem, enfim, não digo uma crítica, mas enfim, falando, né, que está tendo uma onda de imigração muito forte no Brasil e tal, você teria uma substituição da população, mas essa substituição ela ocorreria em setores da classe média, que você teria, enfim, a gente ocupando o lugar das empregadas e taxistas e afins, mas aqui no livro a entender que essa substituição ocorreria também na elite, né? Seria a imigração substituindo os antigos coronéis fazendeiros por, enfim, imigrantes por imigrante. É, o que, assim, falando para ver, no Rio de Janeiro, eu não sei dizer se é correto colocar dessa forma, mas em São Paulo, sim, né? Principalmente quando você tem vista imigração inglesa para cá, né? Você teve enfim, as famílias inglesas ricas do final do século XIX e do século XX são aí, ainda hoje as famílias mais importantes de São Paulo e tal, né? Justamente o pessoal que trabalhava com ferrovia e era dono de grandes companhias e tal. E, sei lá, tipo a Marta Suplicy, que é a família dela inglesa. Mas, enfim.
Justamente a crítica a essa substituição da elite, e que, enfim, é uma crítica que aparece muito ao final do livro, é quando eles justamente vão na ópera e o Gonzaga de Sá fala para o Augusto Machado que, enfim, por mais que eu, tipo, sempre tenha um conflito geracional entre entre o fazendeiro velho e enfim, membro da elite que tá velho e o jovem que tem que tomar o lugar dele, é, isso ainda era um dilema resolvível, né? Um dilema solúvel ainda, mas que com a entrada de, enfim, novos elementos do corpo nacional, você teria, enfim, quase que uma impossibilidade dessa solução, assim. É, Enfim, nesse capítulo mesmo você tem, tipo, o Augusto Machado, por mais que ele, enfim, se veja como alguém culto, enfim, tão culto quanto todos os presentes ali na ópera, ele percebe que ele percebe que ele não se sente bem estando ali, não por causa de uma questão, enfim, de cultura ou de nem mesmo de dinheiro, mas porque todos que estavam ali, tipo, tirando só o Gonzaga de Sá, obviamente, e ele, fizeram por estar, né? Ele entende? Então, tipo, todos que estavam na ópera são elementos de alguma elite regional que você teve naquela, enfim, para que ele ascendesse e fosse o Rio de Janeiro, você teve essa pessoa passando por um conflito, que ela venceu um conflito. Por exemplo, sei lá, um fazendeiro da Paraíba que teve que matar um fazendeiro rival e que teve que colocar, sei lá, o cunhado dele para ser juiz do Tribunal de Contas, esse tipo de coisa. E, tipo, todos que estavam ali ascenderam violentamente e estão ali por merecer. É, enfim, eles se fizeram e aconteceram, né? Tem expressão, o homem que faz e acontece e tal. Tipo, são todas as pessoas que se fizeram e se imporam ali. Enquanto o Augusto Machado, ele já estava ali vendo uma ópera e tal. Ele só uma pessoa normal do Rio de Janeiro. O que, enfim, mostra aí que, tipo, tanto na época quanto hoje, você tem ainda ainda mais no Brasil, uma necessidade de ser violento. Uma necessidade muito grande de ser violento para se afirmar e para ter alguma relevância. Porque, enfim, a lei ela não funciona, a lei é fraca, então você tem que sobreviver, né? E você sobrevive matando os outros e diminuindo os outros. E passa aí com que, em via de regra, as pessoas que estão no poder, ou elas, enfim, já estavam lá, elas são netas de quem já estava lá, ou elas são golpistas e estelionatárias e corruptas e assassinas e, sei lá, no caso, enfim, antes escravagistas e tal. É, mas além disso, você tem uma crítica agora mais à elite intelectual, né? E seria justamente uma crítica à mediocridade intelectual, justamente porque, enfim, enfim, é estranho pensar isso, mas tipo, atualmente no Brasil você tem em qualquer produção intelectual ocorrendo basicamente unicamente nas faculdades, assim, no corpo acadêmico. Quanto na virada do século você tinha ainda o Instituto Histórico e Geográfico, você tinha autores de fora do país, tinha autores brasileiros que estavam fora do país, mas que as publicações não tinham uma reverberação muito forte aqui. Então você tinha, por exemplo, Gilberto Freire, né, que enfim, passou grande parte da vida nos Estados Unidos, as obras tinham impacto forte no Brasil. É, Você tinha, enfim, algumas revistas literárias, você tinha a igreja ainda muito, enfim, presente nos debates públicos e tal. Então você tinha enfim, uma vida intelectual mais diversificada no Brasil, não apenas restrita à universidade. E, enfim, não falo nada disso, mas é importante ter isso em vista para entender que, tipo, é, eram tidos como intelectuais, não só pessoas, enfim, bichos da academia, que, enfim, doutores e tal, mas também embaixadores, escritores, alguns jornalistas e tal. Você tinha, assim, realmente pessoas cultas em diferentes áreas. Mas mesmo essas pessoas, elas tanto queriam
exaltar e concordar com o que fosse dito por algum americano, como também, porque, tipo, por exemplo, sei lá, a pessoa que ela, um dono de uma revista, ele tinha que ter no seu, enfim, dentro dos seus escritores, pessoas que tivessem opiniões populares e inteligíveis. Então você tinha uma necessidade de ter até hoje, né? Uma questão de é, uma questão comercial, né? Você tem que empobrecer o nível intelectual que são dito para que a pessoa, enfim, consiga entender de forma melhor. E você não pode ter, além disso, você tem que ter, além da linguagem ser mais fácil e, enfim, que vai acabar gerando um prejuízo ao conteúdo, você também tem que ter opiniões mais ou menos populares. Então, você não pode ter, tipo, nenhum escritor que diga algo diferente ou, enfim, vai revoltar o consumidor de alguma forma. Então, você tem, enfim, um trecho do livro, justamente, o Gonzaga de Sá criticando isso. E ele, tipo, um amigo dele, manda para ele um jornal, que é tipo um jornal de uma cidade assim pequena, e você tem o contrário, né? Porque justamente por ser um jornal pequeno e por você não ter, tipo, enfim, não ter essa necessidade tão grande de ter uma opinião popular e consumível tão forte, porque justamente nesse jornal, diferentes, tipo, escritores que dão, enfim, tanto escrevem de uma forma mais rebuscada, que você, enfim, não porque escreve de forma rebuscada, mas porque você, enfim, os escritores escrevem mais difícil, porque os assuntos são mais difíceis, outros escritores que têm opiniões mais diferentes, que falam de coisas diferentes e tal. Então tem, enfim, um artigo que era sobre matemática, um artigo que era, tá, falando de matemática. Mas enfim, você tem diferentes artigos tratando de diferentes temas e que, ao contrário dos grandes jornais, que tratam só de um tema mais ou menos, enfim, seja um tema rotineiro e vai ser tratado de forma simples e nem um pouco disruptiva e, enfim, não apenas um parecer. Enquanto nesses jornais pequenos você tem, diz o Gonzaga de Sá, justamente por eles serem pouco conhecidos, serem, grande parte, escritos por jovens que querem, enfim, então, enfim, são jovens que são mais apaixonados, que querem demonstrar seus pontos de vista, e tem pontos de vista diferentes e melhores, e enfim, a pessoa se empenha mais naquilo e tal. Então, justamente, enfim, crítica aí ao país que na época, e até hoje, você tem, enfim, o mainstream, né, o principal, o mais divulgado, sendo mais simples e mais uma conversa de comadre, todo mundo concorda com todo mundo. Então, sei lá, tipo, atualmente, é, nunca vai ter um debate muito acirrado, sei lá, na Globo News ou, não sei, na revista Piauí e tal. Quanto mais conhecido for e maior for, pior é qualitativamente e as opiniões são sempre mais ou menos iguais. Todo mundo concorda com todo mundo. Também, sei lá, vai para o ponto de vista cultural, todos os cantores brasileiros, enfim, que se propõem a ser artistas de verdade. Você pode ter algum cunho artístico realmente em suas obras, sei lá, tipo. Enfim, o que isso reduz os cantores brasileiros, basicamente é a MPB, todos eles têm mais ou menos a mesma opinião, passam mais ou menos as mesmas músicas, que são cantadas mais ou menos pelos mesmos cantores de sempre. Entenda-se Caetano Veloso e Avril Lavigne. Outros pontos importantes da obra que não são tão críticos a alguém, ou enfim, algum grupo, ou algum aspecto, acho que isso é importante de falar. Enfim, justamente a visão progressista do Lima Barreto, né, que ela é uma visão diferente, é uma visão mais profunda, eu acho, porque, tipo, ele não era um socialista, ele, tipo, é, é que, tipo, por mais que ele, enfim, criticasse o estado das coisas como elas estavam, das pessoas que estavam muito pobres e tinham trabalho, coisa e tal, ele entendia, tipo, também, por exemplo, tem já mais no final do livro, o Gonzaga
de Sá, ele tá mais velho, é, ele começa, tipo, a ter um... Enfim, ele fica meio revoltado uma hora e ele começa a falar que as pessoas deveriam, enfim, que os mais pobres deveriam meio que, enfim, eliminar a sua doçura e se tornarem apenas uma, enfim, se tornarem mais revoltosos e tal, porque, enfim, a essência tivesse uma mudança das coisas e tivesse uma... se tivesse uma mudança das coisas, as pessoas tinham que se tornar máquinas de revolução, sei lá. Só que, enfim, no final ele volta a si mesmo e ele entende, né, que, enfim, se lembra, sei lá, que a doçura e a bondade são as coisas mais importantes do homem e tal. Que além disso, tipo, ele não consegue criar uma, como faz o marxismo, de criar grandes classes, em que você, enfim, por mais que não tenha uma homogeneidade, você teriam grandes classes que teriam mais ou menos os mesmos parâmetros, as pessoas teriam mais ou menos o mesmo pensamento, elas deveriam se mobilizar, coisa e tal. Tanto que ele disse que, enfim, não é possível criar uma média entre os homens, seja ela qual for, seja dentro de uma classe social, dentro de uma classe de gênero, de racial, enfim, ele é contra a criação de médias dos homens, porque você tem, enfim, pequenos fatores dentro de uma pessoa, dentro de uma classe, que mudam aquilo. Então, por exemplo, ele fala que, sei lá, uma dama de Petrópolis seja muito rica, se ela tiver, sei lá, um pé maior do que o outro, isso pode deixar, enfim, influenciar muito nela. Então, pode ficar muito preocupada com isso, muito pensativa, muito relutante, muito triste em relação a isso, enquanto um operário do Rio de Janeiro, cujo, enfim, o filho seja talentoso e esperto, ele seja uma pessoa mais orgulhosa e mais feliz com a vida, realmente, porque ele acha que o filho dele vai crescer na vida e tal, mesmo tendo condições mais precárias do que a dama de Petrópolis. Então ele tem uma visão, então, enfim, Lima Barreto e Augusto Machado tem uma visão progressista, enfim, o Augusto Machado, inclusive, em um desfile militar, ele tem quando ele vê, enfim, duas pessoas, tipo, é, assim, que estavam, tipo, vendo, não só vendo o desfile, mas, tipo, elas sabiam, sei lá, o peso dos tanques, elas sabiam, enfim, tudo em relação ao desfile, assim, tipo, pessoas, assim, de um nacionalismo militaresco, assim, meio raso, ele começa a se questionar e tal, e, enfim, entra em um estado que ele teria que, enfim, ele pensa consigo mesmo que ele teria que fazer um estado em que as pessoas não tivessem mais preceitos e preconceitos de qualquer forma. Então, tipo, elas teriam enfim, um estado social absolutamente objetivo, não simbólico, científico, visando apenas enfim, o bem-estar e coisa e tal, né? Então, uma visão, assim, bastante progressista, mas que, enfim, durante a narrativa ela é contraposta pela visão do Gonzaga de Sá, e ela é melhorada e refinada pela visão dele, né? Hum, depois, enfim, a leveza inconstante dos fatos, né? Então você tem uma tipo, enfim, representação de uma forma não dramática do que acontece, no, tipo, o Gonzaga de Sá, no começo ele morre de forma banal e do nada, e isso é retratado de forma normal. Tipo, ele só vai pegar flor e ele morre. Ahn, e tem, por exemplo, a morte do amigo, do Gonzaga de Sá também. Enfim, a morte do amigo em si, ela é retratada de forma leve, mas a gente pode dizer até em uma das aulas que eu vi, fala que tem presença de ironia muito forte. E tem mesmo, mas assim, uma ironia, é, ou leveza, assim, que ela corre mais ou menos quase até o final, porque você tem com o Gonzaga de Sá, enfim, com as transformações que ocorrem dele com a idade, ele tipo, percebendo que ele vai morrer mesmo, ele não sendo doente, assim, mas, tipo, ele, enfim, mas no final do livro, ele se torna uma pessoa mais dramática e que reclama mais, e que tá mais velha, e que ela é mais preocupada com as coisas e tal. Mas até lá você tinha realmente uma presença muito forte de ironia e falta de dramaticidade na obra como um todo. Então, justamente, você tinha, enfim, justamente por enfim, tanto, enfim, essa sobriedade do Gonzaga de Sá, faz com que o Augusto Machado o retrate de forma
e como apenas como um homem culto, erudito e tal. Tanto que essa percepção ela ocorre durante uma parte do livro, até mais ou menos o final, em que você tem, principalmente depois da a morte do amigo do Gonzaga, em que enfim, ele pega o filho do amigo meio que para criar, você tem essa percepção vigorando, mas a partir daí não mais, porque o Gonzaga de Sales se torna uma pessoa que, enfim, reclama mais e é mais dramática e, enfim, o tempo inteiro não, né, mas muitas vezes se irrita e reclama, justamente porque ele percebeu que é, eu vou acabar conectando logo com o último ponto aqui, é justamente o fato de que não vale a pena você só viver de forma intelectual ou de forma reclusa intelectualmente, e você não tenha, se você for viva sozinho, né? A vida intelectual em si não vale a pena, só a vida intelectual não vale a pena. Você precisa ter não só amigos, mas bons amigos, né? Tanto que o Gonzaga de Sá ele tinha amigos, mas no final ele fala que ele detestava os amigos dele, que ele tinha nojo dos amigos dele, porque os amigos dele seriam pessoas, não pessoas ruins, mas pessoas que elas não se, é, elas não entendiam. Machado. Machado. Ele caiu? Eu acho que travou pra ele, alguma coisa assim. É, ele caiu. Vou ligar pra ele.
Machado Western. O quê? Ele tá retornando. Tá bom. Voltei, voltei. Voltou. Voltou. Certo. E o Pedro não fala nem nada. Aconteceu um monte de coisa, o Pedro só indo dele. Não, eu mandei mensagem pra ele, cara. Mas eu tô esperando. Ele manda. Bem, voltando para a percepção dele. Deixa eu só voltar o slide. Não tá carregando. O thread tá funcionando. Olha só que beleza. Tem a música lá. Que beleza. Meu Deus. O livro tá gritando aqui. Arthur, você quer mandar a apresentação? A gente abre aqui e você vai falando? É, pode ser É, também. Pode é. no caso tem uma pergunta no final, então melhor você não veja a pergunta. Ah, tá. Justo. Ô, louco, tô fora de foco agora, hein? Puta merda. Meu Deus. Foto seu todo no lugar. Tô. Voltou. Aí. Bem, é justamente isso. Você tem a percepção do Machado sendo mudada justamente porque ele vai conhecendo mais o Gonzaga. Ele vai vendo, tipo, que ele não é só um poço de erudição, mas também uma pessoa. Mas também porque o próprio Gonzaga vai mudando no, enfim, no correr da história, justamente mais no final, porque ele percebe que a vida dele não valeu a pena, né? A vida dele, enfim, ele só viveu para estudar e tal, e ele, enfim, não conseguiu mudar, não conseguiu, enfim, discutir com as pessoas que estavam em torno dele, não fez, enfim, as pessoas que estavam em torno dele, né, os amigos dele, ele não gostava, e ele não publicou nenhum grande livro, tipo, ele não, enfim, ele não era intelectual, era só uma pessoa inteligente que vivia no escritório dele. Assim, ele só ia morrer e ninguém ia lembrar dele e tal. Ele não teria feito nada de bom por ninguém e, tipo, para ele mesmo não seria bom, porque ele não teve amigos na vida dele.
E ele também não teve amores, né? Tanto que disse que, tipo, enfim, só quis se casar 2 vezes, uma vez foi com a condessa e outra foi com a, enfim, a lavadeira dele. E, tipo, no final ele se arrepende de não ter, enfim, casado, não ter se apaixonado por ninguém. E enfim, ele acaba percebendo que a vida dele não valeu a pena e tal. E ele acaba se desesperando com isso. Ele fica muitas vezes, tipo, tendo, tipo, um surto de raiva, mas ele começa, enfim, a falar mais braviamente, sei lá. Ele começa a reclamar muito e tal. E ele começa a se preocupar, enfim, ele pega o filho do amigo dele para educar e tal. E ele tem, enfim, no menino, uma das principais preocupações dele agora, no final da vida. Inclusive aqui, ó, peraí. Não sei se conta como spoiler, né? Mas, tipo, não. É, Diga você tudo. Não, chegou a ver? tá. É. Ó, porque é um dos últimos Eu vou. parágrafos do texto. E justamente, enfim, depois que. Falando da educação do menino, né, O Pedro Alex? Reg, olha. Ó, porque pelo. Peraí, peraí. Aqui, ó. Falando aí da Escolástica, que era tipo, que era a tia do Gonzaga, mas que era uma tia mais nova, então, tipo, servia como se fosse irmã dele, sei lá, e que era uma pessoa boa, mas era uma pessoa simples, assim, e o Aleixo, que era o menino que ele pegou pra criar e tal. Menção a ambos que, na sua missão educadora, souberam ser bons, sem interesse e sem cálculo de espécie alguma. Apesar de todos os dons terem concorrido para ampliar, com o hábito de análise e reflexão que o estudo traz, a consciência da criança que devia ficar restrita aos dados elementares para o uso do viver comum, sem que viessem surgir nela uma mágoa constante e um fatal princípio permanente de inadaptação ao meio, gerando-lhe um mal-estar irremediável e, consequentemente, o esboço da vida mais satosa que o pensamento sempre presente na morte. Então, enfim, pelo que eu entendo do parágrafo, se vocês não entendem isso, por favor, falem. O Aleixo, diferente do Gonzaga de Sá, enfim, ele foi instruído, ele tá, enfim, é uma pessoa que está sendo educada, mas que, diferente do Gonzaga de Sá, ele não vai ficar em um estado é, em que ele fique alheio às pessoas e que ele fique enfim, não fique inadaptável ao meio que ele se encontra. Então, tipo, ele vai conseguir conversar com as outras pessoas, ele vai conseguir, sei lá, se casar, se relacionar e afins. Enquanto o Gonzaga de Sá, não, ele se manteve recluso e ele, enfim, tinha poucos amigos, eles não gostavam dos amigos que ele tinha, as pessoas não entendiam o que ele falava, quem entendia estava tipo, mais rebatendo, debatendo do que entender realmente, e ele não fez nada de muito grandioso na vida dele e ele só morreu. Enquanto o Aleixo, o que parece, não, ele vai ser uma pessoa instruída e tal, mas ele vai conseguir é, ser uma pessoa normal e que vai conseguir ter obras e, enfim, ter amigos e afins, justamente por conseguir conviver com o meio que se encontra. É, hum, eu acho que o principal seria isso. O principal seria isso, eu acho. É, Então você tem, meu Deus, então você tem a obra tendo tanto uma discussão social do Brasil à época, quanto uma discussão universal e eterna de como que as pessoas têm que se relacionar. Você não pode, enfim, tipo, só se recluir e abandonar o mundo, esse tipo de coisa. É um livro, enfim, que, tu vai entender, é um livro muito bom. Deixa eu ver.
Mas dá pra falar também, tipo, enfim, que eu acho que um aspecto mais favorável é que, tipo, o Gonzaga de Sá, ele era. A mãe dele era escrava, era uma escrava liberta, e o pai dele era general, e era militar. é, e o Aleixo, tipo, o pai dele enfim, era Gonzaga de Sá, e era pessoa de classe média normal, e a mãe dele era ex-escrava também. Enfim, o que importa é que o Aleixo era negro, e um dos trechos diz assim, que por mais que o Aleixo se esforçasse, estudasse, coisa e tal, sempre seria visto com outros olhos, ele sempre, tipo, a pergunta, tipo, as pessoas sempre tenderiam a não acreditar que ele fosse capaz de, enfim, sei lá, de fazer o que ele estivesse disposto a fazer. Então, as pessoas sempre veriam ele como incapaz e que, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele estudasse, por mais que ele trabalhasse, ele sempre teria tido, inicialmente, com algum grau de desconfiança. É justamente o retrato enfim, tanto do legado da escravidão quanto da importação, a visão racista americana tal para o Brasil. Ah, eu acho que é isso do livro. Enfim, eu gostei bastante do livro e eu acho que se você não gostou, você está meio errado e melhore. Agora, falando, enfim, por que, tipo, seja um livro que já tenha tido algumas provas, eu, por algum motivo desconhecido, não consegui achar muitas questões. Só achei essa 42 em vários sites, que da Unicamp, e eu vi uma outra da ETESP, eu acho, uma coisa assim, em que também é desse livro e tal. E vocês têm outras questões do livro, mas são mais questões, tipo, que tratam de partes do livro, assim, de forma interpretativa. Mais uma questão de interpretação do texto do que do livro em si. Eu só peguei duas mesmo. Se vocês quiserem que a gente pegue outras questões, a gente pode pegar também. Enfim, eu leio a pergunta e vocês respondem, vocês leem e falam o que vocês acham que é. O Pedro lê, Arthur. Todo dia o Pedro, vai. Vai, Pedro. Boa. Brilha aí. A citação a seguir, de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, apresenta como narrador conhecer o protagonista. Aí, a citação, a trecho. Num país em que, com tanta facilidade, se fabricam manipansos milagrosos, ídolos aterradores e deuses onipotentes, causa pasmo que a Secretaria dos Cultos não seja tão conhecida como a da aviação. Há, entretanto, nela, no seu museu e nos seus registros, muita coisa interessante e digna de exame. Foi por ocasião de desempenhar-me da incumbência do meu diretor que vinha conhecer Gonzaga de Sá, afogado no mar de papéis, na seção de alfaias, paramentos e imagens, informando muito seriamente a consulta do vigário de Sumaré, versando sobre o número de setas que deveria ter a imagem de São Sebastião. A partir dessa citação e da leitura do romance, é correto afirmar que Lima Barreto usa a personagem Gonzaga de Sá para criticar um funcionário que prejudica o andamento da burocracia estatal, representar um sujeito que usa o serviço público para impor sua fé ao Estado, mostra o valor do indivíduo em meio à sátira da burocracia estatal, ou figurar um sujeito que usa a religião para sua ascensão no serviço público. Você? Sim, eu lembro dessa questão do ano passado. Ah, a história do ano passado? É, É, Nossa. muito bem, pessoal, muito bem. Essa é mesmo. Eu botei só uma barra branca em cima no Canva para não mostrar aqui, porque, enfim, já estava marcado assim. Enfim, aí do lado tem a explicação, né? Na verdade tem. Se Pedro quiser ler também. É o Pedro que é. Eu vou ler só o correto então. O resto é incorreto porque sim, e a cita é correta porque o trecho citado evidencia o olhar satírico do narrador Augusto Machado em relação ao serviço público, paralisado por uma burocracia estatal voltada a resolver questões irrelevantes, como o número de setas da imagem de São Sebastião. Em contraste com a ineficiência desse ambiente, o narrador destaca o valor de Gonzaga de Sá, um funcionário público que, por sua cultura e ética de trabalho, diferencia-se da mediocridade de seu meio. De fato, o narrador pretende registrar no romance as ideias profundas e originais desse personagem peculiar que manteve sua integridade e valor moral, mesmo convivendo no contexto retrógrado
e oportunista do funcionalismo público no início do século XX. Yes, baby. Acho que pode ir. Aí Next. tem outra pergunta que eu acho que enfim. Meu Deus. Pedro, pode ler, pode ler. Leia o fragmento para responder a questão. A felicidade. Vamos ler a questão primeiro. Sobre o fragmento da obra Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, assinale a alternativa correta. Tá bom. A felicidade, sensação tão volátil, instável e irredutível de homem a homem, é coisa diferente. E não consente média a abranger centenas, milhares e milhões de seres humanos. Imaginas tu que Madame Belasma, de Petrópolis, tem um grande Joanete, um defeito hediondo, com a qual sobremaneira sofre, e o operário, Felismino, da Mortona, orgulha-se em possuir um filho com talento. Madame Belasma vive acabrunhada com a exuberância de seu Joanete. Entretanto, Felismino, quando bate rebites, sorri e antegoza o estrondo que uma parcela de seu sangue vai causar na sociedade. Quem é mais feliz? Pergunto. Madame Belasma ou o Sr. Felismino? E à vista disso, poderás dizer que todas as damas de Petrópolis são felizes e os operários de fundição são desgraçados? A média possível para a felicidade das classes? Nós, os modernos, nos vamos esquecendo que essas histórias de classe, de povos, de raças, são tipos de gabinetes fabricados para as necessidades de certos edifícios lógicos, mas que fora deles desaparecem completamente. Não são? Não existem. Apresenta a ideia de que a felicidade varia de pessoa para pessoa e que, por ser um sentimento sólido e estável, uma vez sentida, permanece. B. Expõe a ideia de que a felicidade é um sentimento que pode ser medido entre as classes sociais e que alcança todos os seres humanos. C. Compara a felicidade dos homens mais simples com a felicidade das mulheres de classe alta, defendendo que a felicidade depende de fatores divinos. Ou D. Defende que a felicidade depende da forma como cada pessoa se vê e se relaciona com a sua realidade, independentemente de seu lugar social. É D, eu acho. Eu colocaria a D. Né? É a D mesmo, assim. Tá bom. Enfim, é isso aí, tá? Essas são as questões que eu achei mais aplicáveis, mas, enfim. Se vocês quiserem, a gente pode procurar outras questões, mas, enfim, acho que tem muitas questões sobre o roteiro em si, sobre a abstração do roteiro. O que você acha, Bruno Bini Camargo? Não sei, essas duas questões aí foram boas, mas o Machado falou que as outras são mais de interpretação, não é? Tipo, não sei explicar, mas sei lá, dá um trecho e fala, que tipo de pensamento a pessoa faz com qual método aplicado nesse tipo de pensamento? Indutivo, condutivo, esse tipo de coisa. Nossa. Muito pouco relacionado com isso. Eu acho que se for desse jeito aí, então melhor. Tá legal. A gente vai pro fichamento, então. Essas duas foram boas. Certo. Eu posso abrir o fichamento, só que o Arthur pode fazer o resumo. Que ele sabe mais a história. Uma salva de 17 palmas pro Arthur. Ótimo, ótimo. Só que se tiver uma menos, a gente vai ter que procurar. Que nem no livro lá, vai ter que fazer a maior burocracia possível, por causa do mau palmamento. Por isso que é 17, lembra? São 17 tiros de canhão. Exatamente. Não era 17,5? Não, 17 mil foi a resolução que o cara chegou, não era? Era 18 que era pra dar, mas era 17. Foi. Aí o cara falou, não, então fica 17 mil, então nem eu nem você. Aí. Nossa, muito. Deixa gravando o fichamento ou tira? Não sei mais. Eu não lembro como a gente fazia. Acho que já vou tirar. Já, o fichamento, tipo, vai ficar o negocinho lá mesmo, o papel de qualquer jeito. Tá bom. Então fala tchau aí. Alguém.
Tchau. Deus. Tchau.